Continuando aí nossas resoluções. Paramos nas questões objetivas. Vamos lá então. Página 65. Considere as seguintes afirmações referentes aos protozoários. 1. Considerando-se o nível de organização dos protozoários, pode-se afirmar corretamente que são seres acelulares como os vírus. Não. Eles são seres unicelulares eucariontes. Heterótrofos, né? Apesar que tem alguns aí que tem a capacidade acessória de fazer fotossíntese. 2. Pode-se afirmar corretamente que os protozoários só se reproduzem assexuadamente? Não. Alguns protozoários têm um micronúcleo que eles fazem a conjugação e trocam isso aí com um parceiro. E aí esse parceiro forma um cisto, então muda a sua estrutura morfológica e depois entra em divisão celular. Isso indica uma troca de material genético, né? Então uma reprodução sexuada também. 3. O protozoário causador da malária no homem é o parasita plasmódio. Sim. Então a letra correta é a letra B. Apenas a 13 está correta. As demais não. 2. Unigran Hill, do Rio de Janeiro. Trata-se do agente causador da doença de Chagas? A. Trypanosoma cruzi, um protozoário portador de flagelos que servem à sua locomoção e que tem como um dos vetores o inseto conhecido popularmente como barbeiro. Perfeito. Doença de Chagas foi descoberta pelo médico sanitarista brasileiro Carlos Chagas. Teve a participação de uma série de pesquisadores brasileiros, franceses, alemães. Então não foi assim, Carlos Chagas, plim, foi um período de a construção de todo o conhecimento da doença levou décadas. Claro que ele fez a construção inicial em poucos meses, mas todo o contexto, né, foram vários pesquisadores. Inclusive o professor dele, que era o Oswaldo Cruz, foi importantíssimo na descoberta dele. Tanto que ele batizou o Trypanosoma com o nome do professor dele, Oswaldo Cruz, né? Trypanosoma cruzi. Então foi uma homenagem. Plasmodium falciparum. Não, esse vai causar um protozoário parasita desprovido de organelas de locomoção. Sim, ele é desprovido de organelas de locomoção, mas ele está relacionado à malária. Euglena viridis. Euglena é uma alga dos euglenoides. Ela é bem interessante. Ela não causa doença, ela é de vida livre. Se ela fica sem exposição à luz, ela degenera o cloroplasto e passa a predar outros micro-organismos. Giardia lamblia. Também não, causa giardíase. Também é um protozoário encontrado. Ele se reproduz de forma assexuada. Sim, ele é bem primitivo, vamos dizer assim. 3. O FMG. Casacos de lã, sapatos de couro e cintos de algodão guardados por algum tempo em armários podem ficar mofados, pois os fungos necessitam de substrato orgânico para o desenvolvimento adequado. O fungo, pessoal, então o corpo dele é o que a gente chama de hifas. São filamentos celulares que crescem na matéria orgânica. Esses filamentos celulares vão produzir enzimas digestivas e lançar essas enzimas no substrato, promovendo a digestão em substâncias mais simples, e aí eles absorvem essas substâncias mais simples. Quais? Aminoácidos, monossacarídeos, lipídios simples. Vão absorver isso aí, produzir energia, né, e construir as suas hifas a partir dessa matéria-prima e liberar gases, sais minerais e água no meio, como um subproduto. Então eles são decompositores. Então eles são heterótrofos porque eles não produzem o próprio alimento. Entretanto, não é que nem os animais que comem, tem sistema digestório. Eles liberam a enzima no substrato e absorvem. Então eles são decompositores, heterótrofos por absorção.
Vamos ver as outras alternativas. A. Algas simbióticas para digerir o couro, a lã e o algodão. Não. Fungos que precisam de algas simbióticas são os líquens, que é uma associação simbiótica entre fungos e algas, e aí eles conseguem conquistar outros locais, sem precisar ficar absorvendo tantos nutrientes do substrato, porque as algas vão produzir o excedente aí e compartilhar com eles. B. Baixa luminosidade para realizar fotossíntese. Não, eles não realizam fotossíntese. C. Baixa umidade para se reproduzirem. Não está relacionado com reprodução. Eles precisam de umidade, os fungos. Os 4 universidades são, não sei, São José, Santa Catarina. Os fungos nutrem-se por, letra D, digestão extracorporal. Eles lançam a enzima no meio. Absorção da matéria orgânica digerida do meio. Perfeito, foi o que a gente falou anteriormente. Vamos ver as outras alternativas. Digestão intracorporal e extracelular em órgãos digestivos. Não, eles não têm sistema digestório nenhum. Fotossíntese. Não, eles não fazem fotossíntese. Não fazem. Fungos não fazem fotossíntese. C. Liberação de matéria orgânica presente em suas hifas. Não. As hifas liberam enzimas que vão digerir o substrato. Beleza. 5. Enem. Foram publicados recentemente trabalhos relatando o uso de fungos como controle biológico de mosquitos transmissores da malária. Observou-se que o percentual de sobrevivência dos mosquitos anófilis, espécies, após exposição ou não a superfícies cobertas com fungos sabidamente pesticida, ao longo de 2 semanas. Os dados obtidos estão presentes no gráfico abaixo. No grupo exposto aos fungos, o período em que houve 50% de sobrevivência ocorreu entre os dias. Então eu tenho um gráfico, né, tracejado ali em cinzinha os não expostos e uma linha contínua, os quadradinhos, os mosquitos expostos. Ele quer saber, no grupo exposto aos fungos, então a linha contínua, o período em que houve 50% de sobrevivência, então havia morrido metade. Então vamos procurar no gráfico lá a sobrevivência. Está entre os 60 e o 40. E isso aconteceu entre os dias 8 e 10. Então seria a alternativa D. É uma questão de interpretação de gráfico, né? Não é nem de fungo, né? Mas tudo bem, cita os fungos. Questão discursiva. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Um dos armários do laboratório da escola apareceu com pontos e fios brancos em suas portas, do lado interno. Um dos alunos identificou os pontos e os fios brancos como sendo um tipo de mofo. Para eliminá-lo, passou um pano embebido em álcool na porta até limpá-la totalmente. Na semana seguinte, para a surpresa do aluno, os pontos e fios reapareceram. A partir dos seus conhecimentos a respeito da estrutura e biologia dos fungos, explique por que o mofo reapareceu. Bom, então é o seguinte, o mofo, ele é um fungo, e os fungos alimentam-se da matéria orgânica, né, decompondo ela. O armário, ele é constituído de madeira, que é basicamente celulose, um carboidrato. Então o fungo, ele tem o alimento ali ainda. E outras hifas dele penetraram na madeira e estão na madeira toda. Então o álcool destruiu as hifas superficiais, mas os esporos continuaram lá na madeira. Algumas hifas podem ter restado na madeira. Por isso ele volta a reaparecer. Mesma coisa disse do pão, né? Você tem lá uma partinha verde do pão. Ah, aqui está mofado, vou tirar essa partinha e comer o resto. Na verdade, as hifas já estão por todo o pão. Não que você vá morrer, né, de fazer isso. Mas, enfim. Eu particularmente não como nem pão.